gente, eu sou a Natália e no podcast de hoje, junto com a Heloísa, nós iremos comentar sobre o documentário Atlântico Negro na Rota dos Orixás. Esse é um documentário de 1998 e ele é dirigido por Renato Barbieri. Juntamente com esse documentário, iremos comentar com vocês acerca dos textos O Limite Tênue entre a Liberdade e a Escravidão em Banguela, durante a Era do Comércio Transatlântico, texto de Cândido, Os Escravos do Escravo, texto de Ag, Escravidão no Brasil, os Terreiros de Candomblé e a Resistência Cultural dos Povos Negros, de Santana. Então, utilizando as referências que a Natália citou, nós vamos abordar alguns assuntos, como religião, algumas entidades, a questão do tráfico de escravos, a expressão brasileira na África e a expressão africana no Brasil. Então, eu vou introduzir o nosso papo falando um pouco de Benin. Benin, ou anteriormente chamado de Daomé, é um país africano, foco do documentário. Se localiza entre a Nigéria e o Togo. No país se falam mais de 40 idiomas, e há uma fusão interessante entre a tradição e a modernidade. Ele abriga parte de todos os referenciais da cultura africana relatados no documentário, tanto culturais e religiosos, em questão aos Jejenagô e aos Agudás, quanto histórico, pela região de Ayudá fica conhecida como a Costa dos Escravos, devido ao volume do tráfico negreiro que ocorria naquela região. Benin também é considerada a terra da origem dos orixás. O documentário apresenta durante toda a sua gravação muita música e muita dança de origem africana. Desde o começo, apresenta os aspectos da religiosidade, especificamente do candomblé e dos ritos de voodoo. Explica também que, mesmo sendo diferentes, os orixás e os deuses do voodoo têm semelhanças e se relacionam com a natureza de forma particular. Uma das semelhanças apresentadas é o machado duplo de Xangô. É um objeto sagrado e comum entre o voodoo e o culto dos orixás. A religiosidade foi algo trazido de países da África e que, com muita resistência, permaneceu até os dias de hoje, evitando e não sucumbindo a um apagamento, principalmente por parte da Igreja Católica. Apresentada no documentário, um dos aspectos e tentativas de apagamento das pessoas escravizadas e de todo o seu enriquecimento que seria trazido da África para a América, se tratava de um rito numa árvore. Era chamada a Árvore do Esquecimento, onde os homens deveriam dar 9 voltas e as mulheres 7 voltas, e acreditava-se então que ali a pessoa esqueceria todo o seu passado e não traria nada de seus aspectos culturais e religiosos para as Américas. O documentário, durante seu processo, desmistifica alguns estereótipos que temos em relação aos países da África, pois poucas das notícias que recebemos no Brasil sobre o continente africano, a maioria se trata de tragédias. E quando falamos de religiosidade afrodescendente, o que temos como parâmetro é principalmente uma narrativa ideológica cristã, que por sua vez trata de demonizar essas religiões. Agora eu vou falar um pouco sobre as entidades do candomblé, mas antes disso, vale ressaltar que há algumas semelhanças entre o voodoo e o candomblé, e dentro disso a gente tem alguns deuses que têm essas semelhanças, né, já que eles têm aspectos conectados à natureza muito semelhantes. Agora eu vou falar sobre os orixás do candomblé. Iemanjá, para começar. Iemanjá é a deusa dos mares e oceanos. Xangô, deus do fogo e do trovão. Iansã, deusa dos ventos e das tempestades. Oxóssi é o deus da caça. Ogum, deus da guerra e do fogo.
Oxum, deusa das águas doces, da fecundidade e do amor. Exu é o mensageiro entre homens e deuses, é o guardião de portas e encruzilhadas. Exu, ele tem uma semelhança, né, com outro deus, é correspondente a Papa Leguebá, que também é o Luá associado à encruzilhada e serve como intermediário entre o homem e o mundo espiritual. Então tem essa semelhança, né, entre o candomblé e o voodoo. Continuando, a gente tem Omolu, né, mais um orixá, é deus da peste e das doenças de pele. Nanã é a deusa da lama do fundo dos rios e ela é considerada a orixá mais velha. Ossain é deus das folhas e ervas medicinais. Oxumaré, deus das chuvas e arco-íris. E por fim Oxalá, que é o deus da criação e é considerado o criador dos homens. Outro aspecto que o documentário traz diz a respeito da influência e da importância entre os aspectos que estão ligando o Brasil e os países africanos, né? E as suas influências do Brasil dentro de países africanos e de países africanos dentro do Brasil, principalmente de aspectos culturais, históricos e religiosos. Vendo o documentário, podemos perceber que anteriormente, dentro de alguns reis já possuíam escravizados. Quando a demanda por escravizados subiu, eles precisaram buscar no interior do continente por mais pessoas. Antes, as guerras possuíam um aspecto nacional. Depois desse fator, e pelo impulsionamento do mercantilismo, as guerras se tornaram guerras de lucro, e não era apenas um aspecto nacional. Pessoas eram vendidas em troca de fuzis e bugigangas. Os escravizados eram vendidos para navios ocidentais e tinham como destino Brasil, Cuba, Venezuela e o Caribe, mas principalmente o Brasil e Cuba. Temos então uma importante figura, Francisco Félix de Souza, ainda que por seu sobrenome ser português, ele era um baiano, que dentro da região de Benim era considerado, como vimos no documentário, um dos principais traficantes de escravizados. Referenciando esse tema com o texto Os Escravos do Escravo, de A. Carlos, temos que a vida de Francisco Félix de Souza revela como negros negociavam negros e eram responsáveis pela manutenção desse comércio, vendendo prisioneiros de guerra e condenados pela justiça para mercadores europeus e brasileiros. Além de ser considerado um bem-sucedido mercador, ele também implementou em Agudá seu próprio templo, que tem referências africanas e brasileiras. Agora falando um pouco sobre a expressão brasileira na África e a expressão africana no Brasil, podemos abordar os agudás. É chamado de agudá todo descendente de brasileiro que era traficante ou escravizado que retornava ao continente africano. Os agudá, apesar de não falarem português, se consideram brasileiros e mantêm a cultura brasileira viva em Benim, realizando comemorações típicas brasileiras, principalmente baianas, como a Festa Senhor do Bonfim e carnavais. Outra relação entre o Brasil e a África abordada pelo documentário é a questão do comércio e do tráfico de prisioneiros de guerra para o Brasil, devido às guerras que ocorriam entre os dameanos e os Yorubá nas terras que hoje pertencem ao Benim e à Nigéria. Além das justificativas apresentadas por Cândido,
O documentário coloca também a justificativa de que supunha-se que o escravo perdia sua memória e esquecia seu passado, suas origens e sua identidade cultural para se tornar um ser sem nenhuma vontade de reagir ou de se rebelar. Ainda utilizando Santana como referência, ela afirma que a grande concentração em Salvador de negros gegés e nagôs firmaram uma espécie de hegemonia cultural, principalmente religiosa, em relação a outros grupos. Ela coloca também que, em decorrência da circunstância da escravidão, as trocas culturais entre esses grupos intensificaram-se e isso explica a notável unidade espacial e lógica existente entre os terreiros de candomblé desenvolvidos no Brasil, especialmente na Bahia. Esses possuem uma mesma estrutura geral, embora apresentem diferenças especialmente vinculadas à língua utilizada no ritual, às divindades culturais e alguns aspectos litúrgicos. Isso significa que o candomblé no Brasil é uma transposição do candomblé africano reorganizado num novo modelo. Os terreiros de candomblé são tidos como patrimônio cultural e símbolo de resistência. No entanto, eles foram perseguidos e proibidos até a década de 1930, e sobreviveram principalmente devido à estratégica aliança com a religião católica e com personalidades influentes da sociedade. Agora abordando Cândido e o texto O Limite Tênue entre Liberdade e Escravidão em Benguela durante a Era do Comércio Transatlântico, Cândido coloca que o comércio de escravos era antigo e provavelmente precedia a chegada dos portugueses, mas a presença dos navios transatlânticos e das forças coloniais alterou a dimensão desse comércio. Cândido fala também sobre a justificativa do processo de escravização relacionado com a religião. Ele coloca que, estimulada pela expulsão dos muçulmanos e judeus e autorizada pela aprovação do resgate ou sequestro dos povos da Guiné, a coroa portuguesa estava comprometida com a captura e escravização dos povos não cristãos, justificando assim a expansão portuguesa com o apoio da Igreja Católica. Dessa forma, a expansão portuguesa pela costa da África deve ser entendida no contexto do conflito religioso na Península Ibérica e no Mediterrâneo, principalmente quando os portugueses encontraram muçulmanos na costa da Senegâmbia e utilizaram a lógica dos conflitos entre cristãos e muçulmanos para legitimar sua captura e escravização. Em relação à religião, o documentário afirma que na Nigéria encontrou-se as principais raízes dos cultos religiosos afro-brasileiros. O candomblé da Bahia, o Xangô pernambucano e o tambor de mina do Maranhão possuem fortes vínculos de origem com as crenças religiosas dos povos de língua iorubá. Então apresenta alguns fatores que favoreceram o surgimento dos candomblés denominados gegé-nagôs na Bahia. Em primeiro lugar, existe a grande concentração de negros dessas etnias em Salvador, vindos em massa num período relativamente curto. Em segundo lugar, devido ao significativo número de africanos libertos nesse período em Salvador, assim como o de escravos de ganho, que tinham muito mais mobilidade do que os escravos domésticos ou de aluguel, reuniam-se em locais denominados cantos, e sua atividade favorecia a associação com outros negros, especialmente aqueles de mesma etnia ou grupo linguístico. Os cantos, as confrarias e as irmandades católicas foram, assim, os embriões das associações religiosas negras, conhecidas depois como candomblés. No entanto, Santana afirma que a reunião de cultos religiosos de ordem africana no Brasil só ocorreu de maneira claramente organizada a partir da chegada maciça dos grupos Gegé e Nagô no século XIX. Esses grupos chegaram num momento em que o tráfico de escravos banto praticamente havia cessado e em que seus nativos ou descendentes já se encontravam mais integrados à cultura da terra, sendo inclusive a principal base ancestral dos negros e mulatos aqui nascidos. O documentário aborda também a religião dos voduns, que diz respeito à coletividade e não ao indivíduo. O vodum é uma espécie de anjo da guarda de uma comunidade, seja ela uma família, uma aldeia ou o rei, e tem como atributo ser o protetor e mensageiro. É a divindade vodum que corresponde ao Exu na religião dos orixás. Além disso, o vodum e seus praticantes são marginalizados no Ocidente por serem tratados como bruxaria
e por isso raramente têm expostas suas características religiosas originais. O machado duplo de Xangô é um objeto sagrado em comum entre o Vodun e o culto dos orixás. Em conclusão, a partir do que eu e a Natália apresentamos, eu gostaria de terminar com uma frase do documentário que resume o que a gente apresentou, que é: o Atlântico Negro, ao invés de separar, uniu os povos e a cultura dos dois continentes. Obrigada por ouvir o podcast.